assessorar o DRH em indicativos de políticas necessárias a serem desenvolvidas. E a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas conduz no seu caminho, na sua direção das ações, também com esse princípio de participação dos servidores, porque para a gente entender quais são as prioridades e o que é necessário ser desenvolvido, precisamos escutar as pessoas que trabalham na universidade. Então, acho que primeiro eu preciso parabenizar a associação por desenvolver essa pesquisa e encaminhar ao magnífico reitor e, consequentemente, as suas pró-reitorias, para que a gente possa identificar ali quais são as ações emergenciais que precisam ser resolvidas. A primeira, eu fiz um levantamento do que competeria ao DRH, são muitas coisas, então eu vou correr para cumprir os 20 minutos, tendo em vista que eu divido os 20 minutos com o Bruno e com o Carlinhos, Oscar, né? Então tá. Não, os 20 minutos. Ah, tá. As ações, o que compete, o que ficou muito evidenciado por exemplo, a falta de uma política de recursos humanos. Eu acho que a administração já respondeu isso criando uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, porque à época da RH não se tinha estrutura para construir políticas mais amplas de atuação. Então a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas já vem nessa direção de dar subsídios para que se construam realmente políticas mais amplas na universidade, voltadas à área de recursos humanos. Em relação o que a Pró-Reitoria vai desenvolver, e entendendo que temos como princípio, como o Bruno ressaltou e como eu coloquei aqui em relação à pesquisa, a participação e a valorização de todos os servidores na universidade, ou melhor, de todos os trabalhadores da universidade, que isso inclui sair da Pró-Reitoria e ir a cada ambiente de trabalho e permitir que o trabalhador exponha quais são as questões que trazem insatisfação a ele. Então, o primeiro objetivo da Progep é fazer um levantamento mesmo de necessidades institucional a partir da fala dos trabalhadores de cada setor, se todos os servidores estão sendo bem aproveitados, se há necessidade de trocar, os cargos porque a necessidade é para outro cargo, se há um excesso de pessoas nesse local e no outro há falta, então remanejar essas pessoas, lotar os lugares devidos. Então isso é o que a gente pretende conduzir dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Para além disso, uma grande ação que a gente, da área da saúde do trabalhador, quanto da área da divisão de acompanhamento funcional e movimentação permanente, em que pudessem os serviços trabalharem em conjunto para atender os casos de assédio moral, tendo em vista a sua complexidade e a competência que também vai para além da Progep, a necessária constituição de comissões e etc. A criação da Progep, a divisão médica de pessoal hoje em dia que está lotada no hospital, passe a ser uma divisão de promoção à saúde. Dentro dessa divisão, o serviço de perícia em saúde, que é o serviço que vai desenvolver as ações que em foco estão sendo feitas hoje em dia na divisão médica de pessoal, e o serviço que vai desenvolver ações voltadas à promoção e vigilância à saúde, então os exames periódicos, avaliação de ambiente, dos riscos químicos, físicos, e as campanhas preventivas e as ações que são voltadas à área da qualidade de vida. Então a gente também tem no planejamento da Progep. No momento de aprovação dos serviços da Progep, a ideia é que na próxima reunião com o SUNE a gente consiga levar isso para discussão com os conselheiros e com toda a comunidade universitária, para que a gente possa aprovar a estrutura, finalizar a estrutura organizacional da Progep com os serviços, e assim a gente possa realmente definir e comunicar, socializar com todos vocês, a cada setor dentro dessa nova estrutura, o que ele vai desenvolver, até para que todos possam saber quem procurar nessa nova estrutura da Progep. Aprovando a construção dos serviços, a gente faz uma reformulação das equipes e estamos já no processo, obviamente, de construção de projetos e ações que vão ser desenvolvidas. Então, reforço aqui
a disponibilidade da Progep, de quem tiver alguma sugestão, de alguma ação, a gente está aberto para isso, porque a ideia é que a gente construa todas as ações com os servidores da universidade. Como não tinha condições de me pautar no desenvolvimento como o Oscar sempre cobrou. O objetivo do DRH era principalmente sobre folha de pagamento e cadastro de servidores, para que vocês tivessem no final do mês a folha de vocês completamente saneada com qualquer erro. Muitas vezes não acontecia nos detalhes. Bom, com a criação da Progep, houve a oportunidade de dividir em setores diferentes, que tratassem dessa área administrativa e a parte de desenvolvimento que ficou a cargo do Bruno. Eu fiquei com a parte, graças a Deus, com a parte administrativa. Porque é a minha área de atuação, é a minha área profissional. Eu sou administrador de empresas, formado em administração de empresas, então eu sou mais focado para a parte prática, operacional das atividades. Quando a Marina falou que esse redimensionamento, isso já está feito dentro da própria Progep. Ela fez um levantamento, o Bruno fez entrevistas com todos os servidores, para que nós possamos... Karina tá aí, tá? Não sei. Os dois psicólogos fizeram uma entrevista com todos os servidores da Progep, para ver onde melhor poderia ser aproveitado. Todos, a maioria são assistentes administrativos, mas eles têm uma formação universitária que poderia, mesmo como assistente, poderá ser aproveitado em outra área, que trabalhando como assistente, mas pudesse usar seu conhecimento de formação. Então, essa ideia na parte de desenvolvimento que nós queremos fazer em toda a universidade. Nós temos setores agora já específicos, não é o DRH como era antigamente, e eu fico apenas administrando a parte operacional, a parte de gestão de processos administrativos. Bom, sobre esse questionamento, o que o Oscar está pegando no meu pé, sobre as 20zinhas, é sobre as 30 horas. Em algumas reuniões que nós tivemos com o Magnífico, ficou estabelecido que nós montaríamos um grupo de trabalho, inclusive até com uma visita ao Ouro Preto, que é onde o Oscar tem um exemplo dessa implantação das 30 horas. Bom, antes de eu fazer esse grupo de trabalho, eu tenho até avisado para o senhor, eu primeiro vou consultar os decanos, os centros, para ver aonde eu poderia aplicar isso, e aí sim montaria um grupo de trabalho para ver como fazer isso. A minha resposta das decanias e das direção das UES, que são unidades suplementares, é que não havia necessidade de fazer essas 30 horas todos ininterruptos 12 horas. Teve uma só que queria pegar, em vez de botar 30 horas, colocar 12 horas para cada servidor. Ela não entendeu direito, mas ela inclusive fez até a escala para que todos... fez até a escala, mas aí eu expliquei para ela, não é isso que nós queremos fazer, nós queremos fazer tudo de 12 horas, mais de 6 em 6 horas. E em contato, em conversa com os decanos, eles disseram, bom, se algum setor chegar a necessidade de fazer esse turno, eu preciso de funcionário. Porque no mínimo, em cada setor desse tem que ter 3 funcionários para o revezamento e cobrir férias, ou uma falta de aluno, de um servidor. Por quê? No momento que a gente implantar essas 30 horas, tem que ter escala. O nome está fixado na entrada do setor. E aquelas pessoas vão ter que estar lá dentro daquele horário. Sem gente, sem pessoal, sem servidor, não há como fazer isso. Então, agora nós vamos aguardar essa reestruturação. A Mariana vai fazer de novo. Nós vamos, depois da reestruturação, a gente pode pensar nessas 30 horas. Mas aí vai ter que ter a anuência dos decanos, dos dirigentes, né? Para saber se realmente, naquele setor, naquele centro, há necessidade de algum setor ficar direto 12 horas. Tem alguma coisa, Oscar? Não, só isso. Eu, comando de greve. Esse é um momento único, importantíssimo. Estou muito feliz. Muito feliz, porque poucos foram os momentos que tivemos a oportunidade
de administração se colocando para todos nós. Isso é fundamental, porque eu acredito que não se faz nenhum tipo de gestão sem a participação de todos, da comunidade universitária. E a questão que eu quero levantar é uma questão que eu venho, o professor já deve estar cansado nos conselhos, porque as questões que não ocorrem porque a universidade cresceu e nós continuamos com uma centralização de algumas atividades, de alguns serviços, quando na realidade podíamos fazer essa descentralização, o que atendia diretamente os usuários. Com o crescimento da universidade, as dificuldades cresceram, diminuíram os servidores, não foi reposto, alguns servidores a gente tem que reconhecer isso, então dificultou um pouco mais, e nós temos que descentralizar. A palavra é descentralizar. Porque a partir do momento que você descentraliza, você cobra as unidades, ou o quê? O que você cobra a unidade? Ela é responsável por aquilo, principalmente com relação a materiais, às necessidades nossas do dia a dia. Quando há uma centralização, a dificuldade, hoje em termos de pessoal, de transporte, é uma dificuldade muito grande. Por isso, às vezes, além das estações, né, que tem problema sério, vai e volta, faz levantamento de preço, aí não está errado, não dá, não tem o prazo e tal, nós temos todas as atividades. Com relação a isso, acho que é descentralização. Com relação ao projeto, né, com relação ao projeto, eu assisti, né, tive a oportunidade de assistir Mariana na segunda-feira na atividade de greve, com relação ao projeto, eu acho que ela está no caminho correto. Eu só queria deixar uma ação que eu acho que é fundamental, né, para o funcionamento da saúde do trabalhador, com relação, que é uma questão que a gente já vem cobrando isso há muito tempo, que agora com a projeto há essa possibilidade, né, de caminhar. É que nós tínhamos um ambulatório aqui algum tempo atrás, para atendimento preventivo, nos próprios locais de trabalho. Nós tínhamos isso aqui e foi acabado. Isso com a saúde do trabalhador, voltando da divisão para cá, você vai ter médico, você tem profissionais aqui, né, lotados na projeto, para que possa desenvolver esse tipo de trabalho. Então eu queria deixar uma das ações que eu acho que é importantíssimo, que retorne isso. Trabalho sem dor de cabeça, tem um mal-estar, problema de pressão, e aí você tem ali a tempo e a hora para que a gente possa deixar isso como ação para a saúde do trabalho, divisão de saúde do trabalhador. Com relação ao que o Bruno colocou, Bruno, realmente acontece isso. Só que nós aqui tínhamos, como o Carlinhos colocou, nós tínhamos uma série de dificuldades com relação a olhar a pessoa. Não é gerir a pessoa, é olhar a pessoa e é uma mudança de política. Tem que ter uma mudança de política e de cultura na universidade. Porque você não tem que olhar o trabalhador e gerir o trabalhador. Nós temos que nos autogerirmos, junto, coletivamente. E aí, o trabalho do projeto, eu acho que esse desafio é fundamental para que nós possamos ser ouvidos. Coisa que na administração teve, nós não somos ouvidos. Então nós precisamos ser ouvidos porque nós somos parte integrante dessa universidade. Essa, para mim, é o X da questão. Essa cultura, essa mudança, para mim é o X da questão, nós não somos ouvidos. Falamos, não somos ouvidos. A questão do dimensionamento, a alocação de vagas, é um dos programas da 5.528, dos decretos da 11.091. Dimensionamento, alocação de vagas, né? Plano de capacitação e qualificação, programa de capacitação e qualificação e desempenho, operação de desempenho. Isso é um programa que não foi cumprido pela universidade. Entendemos, eu fui da CIS, eu tive na CIS 6 anos, entendemos a dificuldade de pessoal, de polícia, mas a criação da projeto possibilita que se faça isso seriamente. E aí a gente vai querer. A questão da 30 horas, Carlinhos. Os decanos, muitas das vezes, não discriminam a necessidade porque não tem servidores nos centros. Os centros foram esvaziados com a centralização que foi feita lá atrás. Então hoje precisa fazer esse dimensionamento, essas alocações, para colocar servidores no centro. E aí você propôs, sim, a descentralização. Aí propôs, sim, a 30 horas. Porque sem isso não vai ser possível, nesse momento, com o pessoal que tem. Porque tem uma pessoa no setor. Como é que vai fazer? Qual é a dificuldade? Então, também tem que haver programação também dos decanos, para olhar com esse olhar diferenciado. Porque você tem 30 horas, mas você pode emitir um horário específico de atendimento aos alunos. Por exemplo, se a gente vai criar a secretaria acadêmica. O decano, o professor Manso, está com essa ideia de a gente ampliar isso. Né? Criar, por exemplo, o setor de protocolo que não tem, né? Quem faz a secretaria administrativa. Então tem que haver também esse estudo e esse olhar do decano.